Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre desemprego e a retomada da economia. O IBGE divulgou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre fechado em abril, mantendo aí o patamar recorde de 14 milhões de pessoas sem emprego no país. Por outro lado, o estado aqui do Rio Grande do Sul segue como o segundo estado com o menor índice de desemprego. Para a gente entender essa realidade e também projetar os próximos meses aqui no Brasil e no estado, hoje conversamos com a coordenadora de Relações com o Mercado de Trabalho da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Ana Rosa Fischer, a economista e também pesquisadora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Lúcia Garcia, e também o economista e professor da URGS, Maurício Vaz. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença nesse debate tão importante. Ana Rosa, conforme o levantamento divulgado aí no início do mês, o Rio Grande do Sul está aí com 3.456 vagas formais de emprego abertas aí para a indústria, comércio e também para o setor de serviços. O que representa esse número nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, Ana? Pois então, a gente tem realmente esse número de vagas, é um número que oscila, não é? Mas, de fato, nós temos tido abertura de mais vagas, especialmente para a indústria, mas esse número, ele ainda é um número muito pequeno diante do tamanho do número de desempregados que nós tivemos no início da pandemia, não é? As vagas, elas têm uma concentração, assim, em algumas regiões do estado, especialmente na Serra, ali, aquela região de Erechim, Tapejara, tem algumas regiões, Caxias, Garibaldi, alguns municípios, algumas regiões, apresentam um maior número de vagas. E a região metropolitana é a região com o menor número de ofertas de trabalho. Então, aqui nessa região, ainda temos um déficit bem grande de oportunidades para os trabalhadores. Sim. Tem aí um dado muito também relevante que é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que constatou aí que o Rio Grande do Sul mais contratou do que demitiu pelo 5º mês consecutivo. O saldo em maio aí ficou em mais de 7 mil vagas. É um número relevante, mas como você disse, né, Ana Rosa, ainda é um número pequeno, levando em consideração esse número que nós temos ainda de desempregados. E que na sua visão, pode ser feito para se ter mais oportunidades? É qualificação? Também existe ainda um receio por conta das pessoas se exporem aí por conta do vírus? Olha, me parece que realmente primeiro, assim, possivelmente a Lúcia e o Maurício podem falar com mais propriedade. Me parece que a gente está tendo uma mudança muito grande no perfil das oportunidades de trabalho, no perfil do mercado. Algumas funções quase desaparecendo, não é? Mas, de fato, me parece que a vacina é que vai fazer diferença, né? No momento que nós tivermos mais pessoas vacinadas, nós teremos mais possibilidades de trabalho. Não se trata de qualificação, porque, de um modo geral, as vagas que o Cine oferece, elas não exigem experiência e elas exigem, na sua grande maioria, em torno de 70% das nossas vagas, até ensino médio completo. Então, assim, a elevação da escolaridade para o ensino médio completo, sim, é uma coisa que pode fazer diferença para o trabalhador. Mas, nesse momento, não me parece que seja esse o problema. Me parece realmente que há uma mudança no perfil
das vagas, da procura dos trabalhadores que procuram vagas, e realmente a questão da vacina, não é? Que precisa ser ampliada a vacinação. Certo. Lúcia, olhando então para esse número aí, né, que segue nesse patamar recorde de desempregados, 14 milhões de pessoas, são muitas pessoas ainda sem emprego, e na sua visão, o que contribuiu aí com a pandemia para isso? Seu microfone, Lúcia. Conversando aqui, é um prazer conversar aqui com vocês todos, né? Finalmente com Ana Rosa, que é uma pessoa com quem a gente dialoga há muito tempo sobre a estrutura do emprego no Rio Grande do Sul. O que nós temos no Brasil hoje, né, é um dissenso. Por um lado, nós temos dados de mercado de trabalho que refletem uma dificuldade estrutural no mercado de trabalho brasileiro, mas que reflete uma mudança muito importante ali na virada do 2014 para 2015, que trouxe o desemprego para um patamar muito elevado, não é? E que, com o evento da Covid, ele se amplificou, ou seja, essa dificuldade, a complexificação do mercado de trabalho brasileiro elevou. E o mercado de trabalho do Rio Grande do Sul, embora nós aqui no Rio Grande, né, nós gostemos de ressaltar as nossas diferenças, a verdade é que o nosso mercado vem se comportando para e passa com o governo, com o mercado de trabalho. Então, vem respondendo às questões da conjuntura nacional e vai respondendo também à ausência ou estímulos que vêm do governo federal, né? Então, nós hoje temos um desemprego muito elevado. Acompanhando esse desemprego muito elevado, nós temos também uma situação de inatividade que vem sendo ampliada no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso desemprego poderia ser maior do que os praticamente 15 milhões de desempregados que já temos, se as pessoas voltassem a procurar trabalho, né? O que vai acontecer à medida em que a vacina for efetivada. E, além disso, o nosso mercado, as nossas ocupações ou oportunidades de trabalho vem se alterando no mesmo vetor, no mesmo sentido, desde 2015, praticamente, né? Então, nós hoje geramos postos de trabalho estimulados pela exportação e pelo agronegócio e pelo setor de comunicação e financiarização. São dois segmentos que geram empregos e geram poucos empregos, né, associados a um crescimento de inatividade e desestímulo do mercado de trabalho. Isso, no conjunto, cria uma condição muito degradada do mercado de trabalho nacional e essa degradação é acompanhada por uma queda das rendas. Por quê? Porque o rendimento cai e porque a inflação cresce, justamente pelo nosso modelo, não é, de desenvolvimento hoje, ou de crescimento hoje, né, que penaliza os preços, principalmente daqueles bens de consumo que interessam à classe trabalhadora. Portanto, se gera ali um crescimento, uma pressão que faz cair o poder aquisitivo, principalmente dos segmentos de menor renda. Portanto, nós temos um mercado de trabalho nacional bastante preocupante, dissonante em relação aos resultados do PIB, e um Rio Grande do Sul que acompanha esse movimento. Só que vamos deixar para um próximo bloco, né, a questão de como o Rio Grande do Sul acompanha esse movimento de mudança do mercado de trabalho nacional, que foram aí dadas várias pistas na fala da Ana Rosa, né, que é um mercado de trabalho cada vez mais ligado, articulado com um modelo de crescimento que não é gerador de emprego e não é gerador de bem-estar para a população. Sim. Professor Maurício, por outro lado, aí o IBGE também chama atenção, porque é chamado como os desalentados, né? São um número de pessoas que não estão mais procurando emprego, né? Porque estão sem motivação,
se a gente pode resumir dessa maneira, né? Um número que aumentou aí de 106 para 114 mil pessoas só aqui no Rio Grande do Sul. Como a gente pode explicar esse perfil, professor? Bom, primeiramente agradecer novamente o convite, né, de estar aqui com vocês. Bom, esse número desalentado, né, para o Brasil está em torno de 6 milhões de pessoas. Aquilo que já foi colocado anteriormente, né, nós estamos numa situação em que desde 2014 foi um ano, ainda se manteve alto padrão de emprego, né, mas a partir de 2015 teve a crise em 2016 e a gente teve a recuperação mais lenta da economia desde então. Se fala muito na questão do desemprego na pandemia, que de fato piorou, né? Mas mesmo antes da pandemia, a taxa de desemprego já estava acima de 11%. Então, com o acúmulo de falta de oportunidade ao longo dos anos, há uma tendência das pessoas pararem de procurar emprego, justamente porque depois de um tempo de ficar tentando, né? Depois ambas podem falar isso melhor do que eu, né? Mas há um desalento, justamente como o próprio nome diz, né? Se fosse um momento específico de pessoas que procuraram emprego, mas está uma crise curta, né? Mas não é o caso, é uma crise que se estende já vai dar 6 anos de crise econômica, né? Então, essa situação que os desalentados, eles simplesmente não têm mais perspectivas de encontrar emprego, justamente que a gente está numa situação, depois, se quiser eu posso detalhar, um nível de atividade econômica muito inferior ao que era, por exemplo, em 2013. Se formos pegarmos as principais atividades econômicas, apenas a agricultura tem um padrão de produção superior ao que era em 2013. O restante está bem inferior, seja na indústria, no comércio, né, nos serviços, ou se pegarmos também por outras formas de comparação, investimento, na perspectiva da demanda, né, também está bem inferior. Então, eu vejo isso como desalento, uma consequência do enfraquecimento da atividade econômica que se estende há mais de 5 anos. E professor, olhando para o mercado aqui no Rio Grande do Sul, né, pegando um pouco da fala da Lúcia sobre as reais oportunidades que esse mercado oferece para a população, qual a sua avaliação? Bom, eu não vejo também com o mercado do Rio Grande do Sul muito distoante do resto do país, né? Aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, também é um estado muito concentrado na agricultura, em termos de valor agregado. Então, a gente tem uma atividade que consegue ter um bom desempenho, porque ela acompanha o ritmo das exportações, principalmente, né? Então, a gente está num cenário de recorde em termos de recuperação dos preços de commodities, né? Se comparando ao que era naquele período pré-2008, e com a depreciação do real frente a outras moedas, se torna um setor muito atrativo. Então, este é um setor que gera emprego ainda, só que se for ver em termos absolutos de emprego, ele é muito menor do que outros setores, né? Principalmente o setor de serviços. Aí nesse cenário de pandemia, mas antes mesmo, que já, como retratava, a economia já é enfraquecida, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então, mesmo que haja um bom desempenho dinâmico nesse setor, mais relacionado à agricultura, é insuficiente para a recuperação do emprego. Aí também tem uma questão da pandemia, que há um fechamento do comércio presencial, né? Não tanto, né? É que não houve um lockdown propriamente dito, né? Mas houve um período de fechamento maiores, outros menores, e que as pessoas passam a procurar outras formas de consumo. E uma forma de consumo, né, principalmente essa parte do comércio, é através das compras via online, né? E não necessariamente essas pessoas que compram aqui no Rio Grande do Sul estão comprando de empresas que fazem entregas online, estão comprando, por exemplo, de outros estados, né? Então, a parte da recuperação da atividade econômica do comércio, ele é levado para outros setores. Agora, sempre tem novas oportunidades, né, novos contextos que as novas tecnologias acabam surgindo. Mas, a meu ver, até elas podem comentar melhor, a perspectiva de novas vagas criadas para esse contexto de home office
e de e-commerce é insuficiente para compensar a perda das atividades presenciais. Sim. Ana, e o outro dado que chama atenção também, do próprio CAGED também, é com relação a até Porto Alegre aqui, né, que tem aí os serviços e também o comércio como carro-chefe, né, do município, registrado aí um saldo de 1.983 carteiras assinadas, né, no período de maio. Dá para se estimar qual seja o perfil desses empregados aí, qual tem sido o perfil dessas pessoas que têm conseguido essa carteira assinada, na sua visão aí? Pois é, antes eu falei que as nossas vagas, de um modo geral, nós temos um estudo desde 2015, as vagas elas são sem experiência, com no máximo ensino médio e, enfim, e com salário de 1,5 salário a 2 salários mínimos. As vagas no sistema público de emprego, elas não podem fazer exigências quanto a sexo, idade e raça. Não é? Então, assim, o empregador não pode colocar essas exigências no perfil da vaga. Porém, quando a gente vai ver quem são as pessoas que estão sendo empregadas nessas vagas, essas pessoas são homens brancos com até 39 anos e com experiência, com até ensino médio completo e não portadores, não pessoas com deficiência. Então, assim, o perfil das vagas, ele, de um modo geral, ele exige menos do que os trabalhadores que efetivamente são contratados apresentam, especialmente na questão da escolaridade. Então, assim, por isso antes eu falei que a elevação da escolaridade talvez fosse uma coisa que pudesse, em alguma medida, não é? Porque tem todos esses outros aspectos que o Maurício e a Lúcia estão falando, mas em alguma medida a elevação da escolaridade aumenta a possibilidade de emprego. E na sua visão, Ana, o que é possível fazer, de repente, claro, né, de várias frentes, mas por onde começar aí para atrair esses desalentados, né, que não procuram mais emprego e muitas vezes, né, passam até fome? É verdade, a gente observa assim, que salvo alguns municípios, nós temos postos do Cine em 153 municípios. Então, assim, salvo alguns que têm um movimento grande ainda, especialmente na Serra, a gente observa que já não existem mais muitas filas no Cine, não é? Porque enfim, é esse resultado desse desalento, não é? O que a gente poderia fazer? Olha, acho que isso é uma receita que os economistas, quem sabe, possam nos ajudar, mas de fato tem que haver uma retomada de um tipo de modelo econômico que gere mais empregos, não é? Porque, inclusive, a gente tinha começado assim um aquecimento na construção civil, não é? A construção civil estava contratando. Esse mês de maio, aqui no Rio Grande do Sul, o saldo da construção civil, o saldo de emprego já foi negativo. Então, porque a construção civil é um segmento que costuma contratar bastante, ainda é necessário que tenha muitas pessoas trabalhando quando se vai construir prédio, enfim, qualquer uma obra nessa área. E então seria importante, quem sabe, algum tipo de incentivo, não é? Mas uma mudança de modelo que pudesse, então, proporcionar mais oportunidades para os trabalhadores que hoje têm pouca ou nenhuma renda e quase nenhuma oportunidade. Sim, Lúcia, isso que a Ana traz, né, também demonstra aí o perfil daqueles que estão sem emprego, né, das classes realmente mais baixas, tem um aspecto a levar em consideração aí gênero e raça também, porque a gente também tem que olhar aí, mesmo que haja aí, né, uma perspectiva de a economia tá voltando a crescer, um dado mostra aí que o consumo das famílias recuou.
aí de 0,1% de janeiro a março. Então, quer dizer, reforçando aí essa recuperação, digamos, desigual. Exatamente. Nós temos um modelo que está se... quando na fala do Maurício, né, também retrata isso, nós temos uma mudança de modelo de desenvolvimento no país, né? Essa mudança é demarcada, bastante demarcada, no que diz respeito à crise institucional que nós tivemos em 2015, 2016, que estabeleceu um novo padrão, né? E nós efetivamente vimos e estamos acompanhando a adoção daquele programa Ponte para o Futuro. Ele tem um modelo econômico, um conjunto de crenças, né? E isso está sendo implantado. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, o Maurício não é gaúcho, né? Mas assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente diz assim, a gente não pode plantar vento e não esperar colher tempestade, certo? Então, nós estamos com um mercado de trabalho que, além da crise do desemprego, né, ele é um mercado que vem consolidando um modelo, né? E esses desempregados, né, inicialmente eram desempregados que vinham do setor de construção e de petróleo e gás, que estava paralisando. Depois disso, há uma irradiação dessa paralisia em toda a estrutura econômica. E hoje, nós já não podemos dizer que os desempregados são só os segmentos tradicionalmente discriminados no mercado de trabalho nacional, né? Ou seja, hoje nós temos desempregados de todas as idades, homens e mulheres desempregados e também pessoas, né, não negras também no conjunto de desempregados. O que acontece na dinâmica de discriminação e desemprego no Brasil é que, de fato, o nosso perfil de desempregados no início desse novo padrão, ele era mais masculino, ou seja, o desemprego era maior para as mulheres, mas quem estava engrossando a fila do desemprego eram mais os homens, né, até uma determinada idade, e com escolaridades, né, medianas, que são do mercado de trabalho, que caracterizam o mercado de trabalho brasileiro. Hoje, o desemprego é crônico, ele atinge a todos. Então, muitos dos egressos da universidade, né, vão estar no cordão aí dos desempregados. Então, nós temos desemprego atingindo todas as classes sociais. O que acontece é que as pessoas têm diferentes mecanismos de manutenção durante o desemprego. Os segmentos que vieram, né, do desemprego da Covid foram aqueles segmentos mais desprotegidos, porque essa paralisação descontrolada, que não é um lockdown geral, é uma desorganização econômica, ele afetou principalmente os segmentos informais, pequenos comércios, enfim, pequenos negócios, segmentos vulneráveis. Então, essas pessoas não tinham poupança e não tinham o sistema público para recorrer. Então, por isso que nós, hoje, com a Covid, nós pioramos desigualmente a situação dos desempregados. E muitos desempregados estão também na fila da fome. Né? Então, para que nós possamos mudar esse perfil, nós precisamos ter um modelo de desenvolvimento que, no mínimo, critique o atual, que nos traga estímulo para a geração de empregos internamente no país, muito mais irradiado do que a oportunidade das exportações por commodities nos dão. Nós precisamos pensar em tecnologia e nós precisamos retomar as iniciativas públicas de combate à discriminação no mercado de trabalho, sabidamente, não é? As políticas direcionadas à melhor inserção das mulheres, da população negra e da população jovem. Sim. Professor Maurício, a Lúcia trouxe alguns aspectos aí, né, desse modelo econômico que pode vigorar e melhorar a situação. Na sua avaliação, quais outros pontos aí que a gente tem que levar em consideração também para a mudança de modelo mesmo? Eu compartilho muito da posição que a Lúcia comentou. Só fazer um parêntese, eu sou gaúcho, só que eu saí com 3 anos do Rio Grande do Sul, e eu acho que por isso meu sotaque.
mas sou gaúcho e gremista e estou sofrendo bastante também por esse aspecto. Bom, mas retomando aqui a nossa conversa, eu acho que essa questão do modelo econômico, essa questão da ponte para o futuro, que iniciou, né, já ainda quando a Dilma estava como presidenta, em que houve toda aquela questão de problema constitucional, né, a pressão exercida pelo vice, e que se apresentou essa ponte para o futuro, boa parte desse programa, que prometia a recuperação do crescimento econômico e do emprego, ele foi implementado já, né? Então, a reforma trabalhista era um aspecto essencial para a recuperação do emprego, né? Prometia algo em torno de 6 milhões de novos empregos, o que se observa na prática é uma precarização no mercado de trabalho. Alguns aspectos nem são refletidos tanto, porque, por exemplo, as pessoas continuam trabalhando, mas elas estão trabalhando menos horas, né? O que é, por exemplo, refletido na questão da subutilização da mão de obra, que no país está em torno de 29%, quase 30%. A reforma da Previdência também foi aprovada, que prometia também uma recuperação do crescimento econômico de 2%, o teto dos gastos, que retomaria a confiança do empresário e, consequente, do investimento. Todos esses aspectos foram aprovados, né? E nada disso proporcionou a retomada do crescimento econômico. Na verdade, a gente vê a situação de atividade econômica muito abaixo do que era anteriormente, né? Então, só para trazer, por exemplo, alguns dados assim que reforçam o quanto nós estamos enfraquecidos, né? Então, o PIB a preço de 1995, tá? Então, congelando a questão da inflação, em 2013 se produziu 1 trilhão 230 bilhões e no acumulado nos últimos 4 trimestres está 1,160. O 2020 também era muito abaixo. 2019, antes da pandemia, estava 1 trilhão 206. Isso a gente pega em termos de PIB, mas se formos pegar em termos de produção, fica mais evidente, porque o setor agropecuário, ele está deu acumulado de 83 bilhões, e em 2013 era 69 bilhões. Então vejam como o setor agrário ele aumentou e o restante caiu bastante, especialmente a indústria e o setor de serviços como um todo, ele está muito mais fraco do que era em 2013. Então a gente não está conseguindo recuperar a atividade econômica e não está dando certo as propostas feitas por esse plano, né, de ponte econômica. Fora também o problema que nós tivemos, né, que a Lu também comentou, no enfraquecimento de diversos setores após a Lava Jato, né? Então, são uma atividade que tinha um desempenho importante, principalmente na questão da construção civil, e ao invés de se atacar os empresários, né, se atacou as empresas. Para concluir, os empresários estão soltos e as empresas, elas ou fecharam ou enfraqueceram, né? Então, são empregos em setores estratégicos que deixaram simplesmente de existir. A Petrobras também tinha um projeto importante de desenvolvimento, de investimento, ela puxava o investimento brasileiro e ela também está com uma estratégia que ela deixou de investir e basicamente ela está só almejando o lucro. Então está se desfazendo de importantes empresas, importantes projetos de investimento, e se for observar agora, o que se tem mais são projetos de desinvestimento. Então, aí depois posso detalhar a questão de modelos que podem ser feitos, assim, mas eu gostaria de enfatizar essa estrutura atual, como está piorando. Certo. Alguns pontos trazidos aí pelo Maurício, professor Maurício. Nós seguimos no assunto, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco estamos de volta falando sobre desemprego e a retomada da economia.
E o Porto Alegre em Debate está de volta hoje tratando sobre desemprego e a retomada da economia. Participam do programa de hoje a coordenadora de Relações com o Mercado de Trabalho da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Ana Rosa Fischer, também a economista e pesquisadora do DIEESE, Lúcia Garcia, e o professor e economista da URGS, Maurício Vaz. Então, Ana, eu gostaria que você destacasse também um outro perfil de desempregados também que não se fala muito e que não aparece aí nas estatísticas. Pois é, na verdade são pessoas, como disse o Maurício, trabalhando com carga horária menor do que poderiam, não é? Que são todos aqueles que dentro das medidas emergenciais da Covid, eles entraram naqueles contratos de redução de carga horária, tem reduções de 25%, de 50%, de 70%, tem contratos intermitentes, tem suspensão de contrato, todas aquelas empresas que enfim, reduziram a carga horária dos trabalhadores, reduzindo a sua renda, e reduzindo, então, a participação dessas pessoas no mercado de trabalho e econômico, né, dos seus municípios, dos seus locais de consumo, enfim. E essas pessoas eram, no ano de 2020, 701 mil pessoas, aproximadamente. Isso é um número muito grande. Nós temos ainda hoje, 2021, de janeiro até agora, 115 mil pessoas nessa situação. Então, são pessoas que participam do mercado com carga horária menor do que poderiam, então, assim, mantêm os seus empregos, mas mantêm uma capacidade menor de sustento e de participação na economia local. E temos também, mas isso em 2020 só, esse ano não temos, em torno de 600 pessoas que encaminharam aquela Bolsa Qualificação. Também é uma espécie de seguro-desemprego, que é uma modalidade de seguro-desemprego que as empresas podem proporcionar aos trabalhadores quando há uma interrupção da produção. Então, assim, é todo um outro grupo de pessoas que não está desempregada, mas que está, sim, com a sua capacidade reduzida de renda. E quando a gente olha para os jovens, Ana, também, como que pode se estimular também o mercado de trabalho para a contratação de jovens aí que estão realmente na procura de trabalho, muitos até para sustentar o seu núcleo familiar? Exatamente. Essas pessoas, essa gurizada que vai chegando, não é, no mercado, eles são, de fato, talvez os que... Normalmente, quando o desemprego é muito grande, os jovens, o primeiro emprego é um dos mais difíceis de ser alcançado, em função de que, mesmo que a vaga a qual ele se candidate não exija experiência, como eu disse antes, as empresas acabam dando preferência para alguém que já tenha experiência. Então, de fato, programas que estimulem a contratação de jovens no primeiro emprego, eles seriam muito bem-vindos nesse momento, porque é isso, eles ficam realmente penalizados. É muito difícil ter o primeiro emprego num cenário de muito desemprego. Sim. Lúcia, e olhando para esse cenário aí que também a Ana traz, como que a gente pode pensar, né, na remodelagem desse mercado de trabalho do Rio Grande do Sul aí e nos aspectos que a gente vinha falando no bloco passado aí? Microfone. Bom, eu entendo assim, o Rio Grande do Sul, como um estado já de vocação para o setor primário, ele tem aprofundado nos últimos tempos essa característica. Não é à toa que as ofertas de trabalho têm surgido muito mais em polos urbanos do interior, que estão ligados ao sistema agro, né, do que aqui na região metropolitana. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem andado por esse caminho, ele tem aprofundado, né, e diferente, inclusive, de outras análises que temos feito, né, e muitos debates que temos feito aqui sobre o mundo do trabalho no Rio Grande do Sul e a classe dirigente do Rio Grande do Sul, nós sabemos que os nossos dirigentes do setor agro,
estão saindo daqui, estão comandando o agro no Brasil inteiro, né? Aprofundando esse modelo, né? Então, o que o Rio Grande do Sul hoje precisa pensar, no meu modo de entender, são maneiras de como nós conseguimos ligar esse agro a um modelo de maior adensamento tecnológico e que possa irradiar melhor na cadeia produtiva do Estado, na cadeia produtiva nacional, essa potencialidade de renda que vem pelas exportações. Essas exportações do agro, a gente sabe que elas tendem não só a gerar menos emprego, como elas estão menos encadeadas, né, internamente que outras organizações, enfim, como a organização industrial, por exemplo. Então, nós precisamos buscar essa linkagem, precisamos entender como, por exemplo, a nossa capacidade de produzir semicondutores pode se conectar a essa rede de produção, né? Como é que a gente pode traçar isso? Para quê? Para que a gente possa criar perspectiva para a nossa juventude, né? A nossa juventude hoje, ela está olhando para isso, e aí eu tento linkar essa falta de modelo no Rio Grande do Sul com o que a Ana está dizendo, né? A nossa juventude hoje, ela é uma juventude que vinha sendo formada num Brasil em perspectiva e que hoje se depara com um Brasil que não tem essa perspectiva, né? Então, como é que nós vamos conseguir pensar em organização, né, de educação, de estruturação, reestruturação das políticas de trabalho, né, e esse modelo econômico? A gente está diante de uma fragmentação disso tudo, né? É legítima a nossa insatisfação com o que está acontecendo e o nosso pessimismo em relação ao futuro. Professor Maurício, e dentro disso que a professora Lúcia traz também, a gente tem que pensar na questão da renda, né? Um dado aí que chama atenção também esse ano é que o salário mínimo aí teve o menor poder de compra em 10 anos. Outro aspecto também é se pensar quando se fala nesses projetos aí de remodelar aí, né, o aspecto econômico do país. Bom, em relação ao salário mínimo, né, o governo ele tem flexibilizando a regra do crescimento do PIB mais a questão da inflação, né? Então tem tido um poder cada vez menor do salário mínimo, e a inflação que está ocorrendo no país, ela afeta principalmente as famílias de menor renda, né? Então esse é um aspecto muito perigoso para essas famílias, e a questão, pensando em termos de mudança de modelo, né, eu proporia tratar alguns aspectos assim que entendo como fundamentais, mas que poderia se aprimorar em uma próxima conversa, né? Então, a reforma tributária, por exemplo, teria que ser uma reforma tributária socialmente justa, a forma que ela afeta muito mais também as pessoas mais pobres, porque afeta o consumo e a produção. Ela teria que afetar mais a renda e a riqueza. E, infelizmente, esse tipo de reforma não está no Congresso. Seria fundamental o fim, ou no mínimo a flexibilização do teto dos gastos. Com o teto dos gastos do jeito que está, vai ficar muito limitada a política econômica, e eu não vejo perspectiva de melhora da economia e da situação social do mercado de trabalho com a manutenção do teto dos gastos da atual forma. E nesse sentido, a partir de uma flexibilização do teto de gastos, teria que se investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, pegando aqui o gancho da professora Lúcia, fazer um adensamento da cadeia produtiva, então pegar todos os setores que temos mais competitividade, né, e aproveitar, não só os setores, mas também temos capacidade de ingressar em novos setores, mas pelo menos nesses setores que já temos maior competitividade, ampliar toda a cadeia produtiva, não só exportar aquele produto in natura, né, e também os insumos, os bens de capitais, produzir e desenvolver internamente. Aqui ela comentou a questão dos semicondutores, né, eu gostaria de enfatizar e lamentar a questão da liquidação da CEITEC, né, que é a única empresa, e no caso ela é estatal, de semicondutores da América Latina, que ao invés de ampliar o seu investimento, está sendo liquidada, que é algo lamentável. No meu entendimento, o governo ele poderia aproveitar as regras que a Organização Mundial do Comércio permite e fazer aquisições governamentais para ampliar
e fortalecer o papel das empresas, como todos os países desenvolvidos fazem com suas empresas, e a partir disso tornar mais competitiva internacionalmente e também aproveitar em outras cadeias produtivas. Para concluir, então seria importante também a retomada dos investimentos em estatais. A gente também teria que ter uma taxa de câmbio. O patamar atual é relativamente competitivo, o problema é que é um patamar volátil. Teria que ter uma política macroeconômica que permitisse uma taxa de câmbio competitiva para a indústria, para o investimento industrial, ao longo do tempo, e não um patamar que é decorrente de uma mudança nos fluxos capitais. Né? Isso é algo mais estrutural. E eu gostaria de reforçar também o papel importante que os bancos públicos podem ter para financiar o investimento no país, e especialmente, acho que é o setor que mais está se discutindo mundialmente, tem o maior potencial para ser a nova revolução industrial tecnológica agora, que é o investimento na economia verde. Diversos estudos mostram que o setor privado tem muita dificuldade em fazer esse investimento para a economia verde, e o setor público, especialmente no caso do Brasil, o BNDES, ele teria um papel-chave para fazer esse tipo de financiamento, e seria uma nova oportunidade de geração de renda, de mercado de trabalho no país. Ele não pode ficar se limitando a um banco de investimento comum e fica só incentivando. Outro aspecto também a se considerar também quando se fala nesses projetos, né? Nós, em função do tempo, né, a gente vai passar agora para as considerações finais, agradecendo de antemão já a presença dos nossos convidados, debater esse tema muito importante, ainda mais em tempos de pandemia. Gostaria de finalizar, então, com cada um de vocês, com a Ana Rosa Fischer, destacando as expectativas aí para os próximos meses e de se pensar também com a questão da vacina, né, podendo ser cada vez mais vista, e também as expectativas para a retomada dos empregos e também da economia aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Ana. Sim. Como eu falei antes já, realmente a expectativa da vacina para todos, ela é uma expectativa que nos auxilia, nos acende uma luzinha, acende alguma coisa positiva, não é? Mas claro que diante desse cenário todo, que especialmente o Maurício e a Lúcia falaram com tanta propriedade, a gente sabe que só a vacina não vai resolver os nossos problemas de empregabilidade. De qualquer forma, nós na FGTAS, no Sistema Público de Emprego no Rio Grande do Sul, a gente busca sempre alternativas, algumas possibilidades de geração de renda para as pessoas que nos procuram, e temos a ideia sempre de que os trabalhadores não desistam, que eles nos procurem, que a gente tenta viabilizar algumas oportunidades para, enfim, minimizar essa situação toda. Mas consciente de que a situação é uma coisa muito mais ampla, não é? A crise é uma crise muito mais ampla do que o que a gente possa interferir assim e resolver, porque, enfim, a gente não gera emprego, né? O mercado, enfim, o modelo econômico vai gerar esses empregos, e realmente nós precisamos de melhorias nesse aspecto. Mas estamos sempre à disposição para conversar sobre esse assunto e para tentar buscar soluções para esse modelo, para essa dificuldade toda em que nós estamos inseridos. Obrigado, Ana Rosa. Lúcia, por favor, suas considerações. Eu quero agradecer aqui a oportunidade e quero dizer, bom, um outro mercado de trabalho é possível com outro modelo econômico, né? E a chave para isso está na política fiscal, né? Então, para que nós possamos ter uma expectativa melhor, nós precisamos ter aí uma reforma tributária e a revogação da Emenda Constitucional 95, que é o teto dos gastos, como algo fundamental, né? A primeira lição, essa é a lição de casa que nós precisamos fazer, né? E nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul questionar, não é? A linha que nós andamos, porque nós somos um estado alinhado com
um projeto que elimina empregos, né? Porque nós temos no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, uma coerência, né, de um modelo que é extremamente nefasto para a classe trabalhadora, né, e para os segmentos mais vulneráveis da população. Então, o crescimento que vai acontecer aí por efeito estatístico adiante, ele pode nos colocar uma nova armadilha, né? Um otimismo apenas circunstancial e, infelizmente, ele vai ocorrer justamente no processo aí, nas imediações do processo eleitoral. Então, a expectativa que a gente tem é que as pessoas enxerguem um pouco mais longe, né? E que a gente possa melhorar a economia, melhorar a performance do Grêmio e do Rio Grande do Sul. Tá? Muito obrigado, Lúcia. Professor Maurício, por favor, suas considerações. Termino com a parte final. Bom, realmente, assim, eu vejo a situação econômica do mercado de trabalho é decorrente da situação maior, mais ampla, né, que o país vive, né? Então, concordando com esses aspectos, assim, eu vou deixar uma mensagem mais pessimista e uma otimista. Pessimista no sentido que eu não vejo no curto prazo uma situação de melhora substancial no mercado de trabalho, porque os problemas são decorrentes de pré-pandemia, né? Lógico, a vacinação vai atenuar o problema da pandemia, né, quando ela se for mais em massa, mas ela não vai resolver. A gente, de fato, vai ter números positivos de desempenho econômico, porque a gente tem uma atividade muito negativa no passado, então qualquer coisa aparenta uma atividade econômica. Por isso que eu gosto de trazer os dados comparando com 2013, né? Que a gente pega em termos de valores, estão bem abaixo de todos os setores, exceto a agricultura, que gera pouco emprego, em relação a 2013, todos os demais estamos atrás, mas são possibilidades de mudança. A mudança da política econômica, ela é possível, é mais uma questão de vontade política que é algo que impeça de acontecer. Então, essa seria a mensagem otimista. Havendo vontade política, pode ser melhorada a situação da economia e do mercado de trabalho. Tá certo. Obrigado, professor Maurício. Muito obrigado às nossas convidadas, a você que nos acompanhou até agora. Nos vemos na próxima edição. Até lá!